A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 7ª pré-aula da Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Damos graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, virtualmente, para estes estudos. E antes de iniciarmos, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti por mais esse dia de vida, por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui diante da Tua Palavra, para estudarmos, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais de Ti. E para isso, meu Deus e meu Pai, nós contamos com a Tua graça, com a Tua bênção, com a direção do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento e nos revelando a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, nós te pedimos também pela nação brasileira. Sê Tu conosco, ó Deus. Tem misericórdia deste povo que clama a Ti, Senhor. A Tua igreja que ora nesses dias de tanta dificuldade. Nos ajude, nos coloque em segurança, ó Deus. Concede esperança aos corações daqueles que estão aflitos neste momento. Entra com a Tua providência em cada lar e supre as nossas necessidades. Em nome de Jesus, sê Tu conosco. Amém. Amados, quero aqui agradecer mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação neste canal. Tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. Se vocês têm sido edificados com essas pré-aulas, existe uma forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito e também compartilhando este vídeo com outros irmãos em Cristo. Você também pode contribuir com seus comentários sobre o assunto abordado nesta lição, pois este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de conferir sempre se você ainda continua inscrito neste canal, se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 7ª lição desta revista, que traz como título Confiança em Tempo de Aflição. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo de número 56 e o versículo de número 11, e assim diz a palavra do Senhor: Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. A verdade aplicada de hoje nos diz que uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os textos de referência de hoje encontram-se no Salmo de número 56, os versículos 1, 3, 4, 5, 6 e 8. E assim diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O primeiro objetivo desta lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Entre muitos significados que encontramos nos dicionários, a palavra confiança se refere a um sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. É a crença que se tem na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa. É a disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom e crer que vai dar tudo certo. Nunca o verdadeiro significado da palavra confiança
se tornou tão desejado como nos últimos dias. Os dias em que estamos vivendo nos oferecem todos os motivos do mundo para desconfiarmos das pessoas, das situações, dos governos e suas políticas quase sempre corruptas, das pessoas que se dizem cristãs, mas suas práticas não condizem com as de um verdadeiro filho de Deus, entre tantas outras situações que nos decepcionam, frustram ou até minam a nossa confiança. Entretanto, diante de tantos problemas e desilusões da vida, existe um Deus vivo e verdadeiro em quem podemos depositar a nossa total confiança, como fez Davi no Salmo 56. A confiança em Deus é a nossa disposição espiritual de nos entregarmos sem reservas aos cuidados do Senhor. É acreditarmos nele e no seu agir em nosso favor. A falta de confiança em Deus gera ansiedade, medo, o que facilmente pode acabar em depressão em dias tão difíceis como esses últimos que estamos vivendo. Por isso a Bíblia Sagrada nos aconselha, assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus capítulo 13 e o versículo 6. Em tempos de pandemia e suas sérias consequências sobre o mundo, lancemos sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Ele é o Deus Todo-Poderoso e tem o controle de toda essa situação caótica que vemos na mídia o tempo todo. Tópico 1. Contexto histórico. O título do Salmo 56 identifica o seu contexto histórico. Lá está escrito: Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate, uma das 5 principais cidades filisteias onde o gigante Golias nasceu, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 4. Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo de qualquer forma, quando foi para aquela cidade, achando que ali seria o último lugar onde Saul procuraria. Mas logo percebeu que não era bem-vindo ali, porque o povo de Gate sabia da sua fama de guerreiro valente e ainda lembrava da morte do seu guerreiro Golias, da derrota do exército filisteu e também da música cantada naquela ocasião pelas mulheres de Israel, conforme 1 Samuel 21, versículos 10 ao 12. Naquela situação complicada, Davi percebeu que não tinha sido uma boa ideia ter fugido para Gate e ficou terrivelmente angustiado, porque além de ser um fugitivo, tentando salvar a sua própria vida da perseguição de Saul, agora ele estava nas mãos dos filisteus, que com certeza iam querer vingar a morte de Golias. Simplesmente não dava para ver uma saída naquele momento de sua vida. E Davi percebeu que só Deus para resolver aquela situação. Quem sabe você hoje está se sentindo angustiado, tentando escapar da doença, da ameaça do desemprego, da fome, do medo do que pode lhe suceder nos próximos meses por causa dessa situação complicada em que estamos vivendo. Sabe, esse episódio da vida de Davi tem muito a nos ensinar. Se por um lado, ao perceber que a situação estava terrivelmente complicada, ele não se entregou à própria sorte, mas se esforçou no que pôde, até fingindo-se de louco para parecer inofensivo aos seus inimigos e tentar escapar deles, conforme está registrado em 1 Samuel 21, 13. Por outro lado, ele olhou para Deus, buscando e confiando totalmente na sua proteção e livramento. Para mantermos o nosso equilíbrio emocional em momentos assim, em que tudo parece dar errado e sentimos as ameaças do inimigo, temos que fazer como Davi, confiar em Deus de todo o nosso coração e vencer o medo pela fé e confiança de que Ele agirá em nosso favor. Lembre-se sempre, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Subtópico 1.1. O Cântico das Mulheres. Saul feriu seus milhares,
porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. Essa canção popular que celebrava os feitos militares de Davi ficou muito conhecida até mesmo entre os filisteus, como já citamos no tópico anterior. É claro que nessa canção havia um exagero poético, pois Davi ainda não havia matado tanta gente assim. Aquelas mulheres não tinham a intenção de ofender ao rei Saul com aquela música, mas se alegravam na presença de Deus pelos feitos de Davi e a vitória de todo o povo. Mas ao ouvir seguidamente aquela música, a ira e a inveja de Saul contra Davi se manifestaram. O rei, que já não andava na presença do Senhor, não tinha mais a alegria de viver e era perturbado por um espírito maligno. Ele não via mais Davi como um bom guerreiro, mas como um concorrente ao reino de Israel, e então passou a persegui-lo no intuito de tirar-lhe a vida, conforme o registro de 1 Samuel 18, versículos 7 ao 12. Você já viveu ou está vivendo uma situação assim? Em que está perdendo a alegria de viver por causa da inveja de pessoas que antes conviviam e gostavam de você e de repente ficaram indiferentes por causa do seu sucesso? Quantas vezes nós, cristãos, nos sentimos hostilizados por pessoas do nosso trabalho, na escola, até mesmo dentro das nossas igrejas ou da nossa própria família, sem nenhum motivo aparente para isso? É preciso entender que a inveja é um desgosto pela felicidade alheia e só gera rivalidades, prejudica os relacionamentos e nos impede de nos alegrarmos com os que se alegram, com os que estão tendo sucesso no ministério, no trabalho, no casamento, nos estudos e etc. Se somos capazes de chorar com os que choram, por que é tão difícil alegrar com os que se alegram? Pense nisso. A alegria é uma característica do fruto do Espírito e não está relacionada às circunstâncias favoráveis ou não, mas sim ao simples fato de se ter Deus na vida. Ele deseja que todos os seus servos sejam cheios de alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, a parte B do versículo. Subtópico 1.2. As ações dos inimigos de Davi. Vejamos como procediam os inimigos de Davi. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Salmo 56, versículos 5 e 6. Nesses versículos, Davi se queixa a Deus da maldade e da impiedade dos seus inimigos, mostrando a razão do seu medo e a necessidade de intervenção divina contra eles. Os métodos empregados para perseguir o salmista eram desonestos e traiçoeiros, o que lhe deixava extremamente aflito e ansioso. O comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento diz que Davi precisava literalmente olhar onde estava pisando em Gade, não apenas quanto ao que fazia, mas também quanto ao que dizia, pois era objeto de suspeitas e estava sendo vigiado. Tinha um alvo em suas costas e só podia ser protegido pelo Senhor. Temos visto essas ações acontecerem também nos dias atuais, onde homens e mulheres sem temor de Deus distorcem palavras para conseguirem o seu intento, quer seja usando a mídia e redes sociais ou pessoalmente. Espreitam pessoas para ver se conseguem apanhá-las em armadilhas e fazem todo o tipo de armação possível para denegrir a imagem do outro. Não é diferente conosco. O inimigo de nossas almas anda à espreita e usa pessoas e situações para tentar nos desestabilizar de todas as formas possíveis, com seus ataques e suas armadilhas. Para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o apóstolo Paulo nos orienta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Uma das ciladas mais usadas nos últimos meses tem sido o medo, instaurado pelos meios de comunicação, onde os destaques são as más notícias. As imagens que remetem à morte são intimidadoras,
causando a fragilidade emocional nas pessoas que já se encontram privadas da normalidade e até de sua liberdade devido ao distanciamento social por causa dessa pandemia. Em vez de ficarmos ociosos e expostos às más notícias o tempo todo, devemos buscar no Senhor o livramento e vitória contra esse inimigo invisível que tem desestabilizado todo o mundo. Mais do que nunca, precisamos recobrar o ânimo de orar, buscar o Senhor com confiança e fé, como fez Davi. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmo 56, versículo 4. Subtópico 1.3. Uma guerra inglória. Vejamos as palavras de Davi a Saul quando poupou a vida deste durante a perseguição. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? 1 Samuel 24:14. As palavras de Davi para Saul tentam mostrar o absurdo daquela perseguição com um exército fortemente armado a ele, que diante da situação se considerava insignificante e inofensivo ao rei, como um cão morto ou uma minúscula pulga. Nada justificava tamanha ira do rei contra ele. Uma das exortações do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso foi: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Sentir ira ou raiva de alguém não é pecado, e sim dar lugar a essa ira. Agir motivado por ela sem analisar o absurdo da situação, como no caso do rei Saul, que perseguia Davi com um numeroso exército, e tudo isso por medo de perder o trono. O problema de Saul foi ter olhado para a ascensão de Davi perante a nação com as lentes da inveja e do ciúme, como tantos fazem até hoje, não se contentando em ver o seu irmão prosperar, ser abençoado por Deus e crescer na vida, tanto espiritual como material. Não devemos procurar culpados pelo nosso próprio fracasso, como fez Saul, e nem ficar vendo problemas em tudo o que nos acontece. O segundo objetivo desta lição é observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Tópico 2. A oração de Davi. O Salmo 56 é uma verdadeira oração por pedido de socorro na hora da opressão. O salmista demonstra toda a sua confiança em Deus ao pedir a sua misericórdia, levando em conta sua peregrinação e o seu desejo pela justiça divina, como veremos a seguir. Subtópico 2.1. Pedido de misericórdia. Deus tem manifestado a sua misericórdia durante toda a história da humanidade, desde a queda de Adão e Eva, até a criação do povo de Israel, de onde veio o nosso Salvador Jesus Cristo, e até chegar aos nossos dias. Podemos definir misericórdia como sendo o amor e a compaixão que Deus demonstra em relação ao pecador. É quando Deus não nos dá aquilo que merecemos como pecadores que somos. Pelo contrário, Ele toma as nossas dores e age em nosso favor. O profeta Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Biblicamente falando, a misericórdia de Deus significa compaixão pelo necessitado, ou incapacitado em angústia, ou em dívida, ou que não tem direito de reivindicar por tratamento favorável. Davi sabia disso muito bem. Ele não se achava no direito de exigir nada de Deus, como muita gente está achando hoje em dia. Por isso ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Salmo 56, versículo 1. Davi reconhecia sua incapacidade de livrar-se a si mesmo e que não poderia pedir nada a Deus pelo seu próprio mérito. Por isso,
clamou pela sua misericórdia. Ele sabia que não merecia, mas clamava com confiança de que Deus o ouvia, se importava com ele e daria o livramento. Essa também deve ser a nossa oração e confiança hoje, quando estamos rodeados de tantas incertezas, medo pelas ameaças invisíveis e até desconhecidas contra a nossa vida e dificuldades por todos os lados. É tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, para que Deus nos conceda a sua graça e sare a nossa terra. É tempo de reconhecermos a nossa total dependência de Deus e andarmos nos seus caminhos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Segundo aos Coríntios 1, 3 ao 4, a parte A do versículo. Subtópico 2.2. Levas em conta a minha peregrinação. Na sua angústia, Davi escreveu: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, versículo 8. Sobre esse versículo encontramos no comentário bíblico de Matthew Henry que, abre aspas, segundo uma tradução antiga, Davi naquele momento não passava de um jovem com menos de 30 anos. Contudo, já havia se mudado de residência várias vezes, da casa do seu pai para a corte, de lá para o campo, e agora vagueava à procura de um lugar para ficar, porém sem permissão para fixar-se em lugar algum. Ele era caçado como se fora uma perdiz das montanhas. Terrores e cansaços contínuos o atormentavam, mas isso lhe consolava. O fato de Deus ter guardado um registro específico de todas as suas mudanças e de ter numerado todos os passos fatigantes que ele deu, de noite ou de dia. Observe que Deus toma conhecimento de todas as aflições do seu povo e que ele não lança fora do seu cuidado e do seu amor aqueles que foram rejeitados dos relacionamentos e das conversas pelos homens. Fecha aspas. Uma prova incontestável do grande amor e cuidado de Deus por cada um de nós está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou sua compaixão pela humanidade caída quando ele deixou o esplendor da sua glória e esteve aqui na terra, habitando entre nós. Ele sempre agiu com misericórdia em favor dos necessitados. Estendeu a sua mão para curar os enfermos, para ressuscitar mortos e abençoar, matar a fome. A misericórdia de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é fundamental para a nossa salvação, demonstrando o seu grande amor para conosco, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, conforme Efésios 2, 4 ao 7 e Tito 3, 5. Assim como nosso Deus é misericordioso, recebemos dele a ordem para sermos misericordiosos também para com o nosso próximo, conforme Lucas capítulo 6, versículo 36, Mateus 18, 21 ao 35. Nesses últimos dias, quando estamos mais próximos das nossas famílias por causa do distanciamento social, temos a oportunidade de mais e mais nos revestir de ternos afetos de misericórdia uns para com os outros, conforme Colossenses 3,12, começando pelas nossas casas e estendendo ações de misericórdia para com o próximo, para com os necessitados, que têm menos ainda do que nós, para os que estão sofrendo perdas de seus entes queridos, de seus empregos, de sua estabilidade e sofrem com a perspectiva de um futuro incerto. Que as palavras do apóstolo Paulo continuem falando aos corações para que, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Subtópico 2.3. Faça a tua justiça. Com a entrada do pecado no mundo, veio também o sofrimento, as dores e injustiças que acompanham a trajetória da humanidade,
sempre que nos deparamos com alguma injustiça, temos vontade de agir em nossa própria defesa ou de quem amamos, mas infelizmente a justiça humana é cega e muitas vezes ineficaz. A palavra de Deus chega a dizer que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isaías 64:6. No entanto, a justiça de Deus é perfeita, como está escrito. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Mesmo sob forte pressão e estresse pela contínua perseguição, Davi continuava confiante na justiça divina, sabendo que esta é cheia de misericórdia e nunca falha. Ele sabia que Deus, como justo e reto juiz, protege os oprimidos. Davi entendia o princípio do que está escrito em Tiago 1:20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, se a justiça dos homens não tem sido suficiente para resolver a sua causa, confie inteiramente na justiça de Deus, pois Ele é justo e julga com equidade. O terceiro objetivo desta lição é ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Tópico 3. Confiança em tempo de crise. É muito fácil termos fé em tempos de bonança, quando tudo vai bem conosco e também com a nossa família. Outra coisa é termos confiança na provisão de Deus quando tudo vai mal, quando a nossa despensa e a geladeira começam a minguar, quando as dívidas chegam sem ter como pagar, quando somos abandonados pelos amigos, pelos parentes e por quem amamos, justo no momento em que mais precisamos. Quando sofremos com uma ingratidão, perdas ou perseguições. São exatamente nesses momentos difíceis que a nossa fé e confiança em Deus é provada. Subtópico 3.1. Louvor à palavra de Deus. As situações difíceis mexem muito com a nossa alma, produzem em nós muita angústia, dor, tristeza e até um certo desespero. Davi lutou contra todos esses sentimentos. Desabafou com o Senhor, o seu Deus, o único que poderia lhe socorrer, conforme o versículo 4 do Salmo 56. Ao mesmo tempo, o salmista exaltava a palavra do Senhor, pois tinha promessas de Deus para se cumprir em sua vida e cria que nenhuma circunstância adversa impediria o agir de Deus para se fazê-las cumprir. Como estamos reagindo à palavra do Senhor? A mais poderosa profecia de Deus para todos nós. Temos dado crédito a esta palavra? Ou temos duvidado? Ou pior ainda, temos desistido de suas promessas? O que essa palavra tem significado para você, para a sua vida? Veja o que o Senhor nos diz sobre isso. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:11, a parte B do versículo. Se por um lado Davi era perseguido e ameaçado de morte, por outro lado tinha a garantia das promessas de Deus, que certamente se cumpririam em sua vida no tempo certo. É no tempo de Deus e não no nosso que as promessas se cumprem. Subtópico 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. Até que Davi tentou resolver o problema da perseguição de Saul, fugindo para Gate. Mas, quando percebeu sua insensatez, bateu o medo e então clamou pela misericórdia de Deus. Somente ao depositar nele a sua confiança, pôde encontrar a paz e a tranquilidade da alma em meio às tribulações que passava. Isso é o que acontece quando a nossa confiança em Deus é alimentada pela nossa fé e pelas orações. Vence o nosso medo. O que eu e você precisamos entender então? Que sempre existirão determinadas situações em que eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não sou nada, mas Ele é o grande eu sou. A boa notícia é que se tememos a Deus e andamos nos seus caminhos, não temos motivo para o medo,
pois o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 7. Não há motivo para o medo quando confiamos no Deus vivo, forte e todo-poderoso para nos proteger, cuidar e nos livrar de todo mal. Em Cristo é possível triunfar sobre toda sorte de medo e incertezas e viver no poder e na graça de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Subtópico 3.3. A confiança que move a oração. A oração de Davi no Salmo 56 seguiu 3 passos básicos: o reconhecimento de sua pequenez e insuficiência, ao pedir por misericórdia, a apresentação dos seus temores e o louvor a Deus com a exaltação da sua palavra. Seguindo esses critérios, o apóstolo Paulo nos traz um conselho essencial para os dias atuais, em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ore a Deus pelo que está te afligindo agora, em vez de alimentar o medo e a ansiedade, pois Ele é infinitamente maior que todos os problemas que você tenha. Se está sendo perseguido, caluniado, não leve desaforo para casa, mas coloque-o na presença do Senhor e confie que Ele vai agir em seu favor. Não vale a pena ficar discutindo nas redes sociais situações que só Deus pode resolver e nem expor ali os seus problemas. É tempo de buscarmos ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. A oração continua sendo a chave da vitória. Confia no Senhor de todo o seu coração e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Para concluir, que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Romanos 8, 28, 31. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã sugeridos aqui pela revista e também acessar os outros comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Estamos disponibilizando ali hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e também compartilhe este vídeo com outros irmãos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.